Hoje você vai aprender tudo o que você precisa sobre um dos suplementos mais falados do momento. A creatina. A creatina ajuda a ganhar músculo na disposição e é boa até para o cérebro. Além disso, depois de certa idade, todo mundo deveria utilizar. Pelo menos é o que a gente escuta por aí. Mas será que é o que as evidências científicas dizem? Eu vou te mostrar quando a creatina é realmente interessante, quando ela não é interessante, quando não faz sentido usar, como escolher e como utilizar. Você vai sair daqui sabendo tudo o que você precisa sobre a creatina. Vamos nessa! Meu nome é Felipe Cagiano, eu sou nutricionista e eu não sou um daqueles nutricionistas que passam uma lista infinita de suplementos, até porque não tem evidência científica que justifique tomar tanto suplemento assim. Eu trabalho principalmente com mudança de alimentação, sem cortar nada, incluindo o que você gosta. A maioria dos meus pacientes está buscando emagrecimento, recomposição corporal, que é ganhar músculo e perder gordura, ou tratamento de doenças metabólicas, como resistência à insulina, gordura no fígado, pressão alta e diabetes. Lá no Google eu tenho mais de 120 avaliações positivas e se você quiser dar uma lida, pesquisa lá Felipe Cagiano, nutricionista, que dá para ler. Eu também sou o criador da Escola de Emagrecimento, um programa online voltado a te ensinar a comer e fazer as próprias escolhas, pensando no emagrecimento sustentável e definitivo para durar para sempre. E aqui nas redes sociais eu mostro que o emagrecimento pode ser menos complicado e muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Se isso te interessa, já se inscreve no canal. Antes de mais nada, vamos entender o que é a creatina. A creatina é um composto de 3 aminoácidos: arginina, glicina e metionina. E ela é tanto produzida pelo corpo, então sim, seu corpo produz creatina, como a gente também consegue creatina através da alimentação, especialmente com carne vermelha e frango e peixe. E a creatina, ela funciona como uma espécie de bateria de energia do músculo. Então, quando você faz um movimento mais explosivo ou mais intenso, a primeira energia que o seu músculo vai utilizar é a da creatina. E quanto mais creatina você tem no músculo, mais tempo você vai conseguir usar essa fonte de energia. É como se fosse uma energia turbo. Se você tem pouca dela, seu turbo vai ser mais curtinho. Se você tem um pouco mais de creatina no músculo, o seu tempo de turbo vai ser maior. E o que os estudos mostram pra gente é que se a gente consumir uma quantidade maior de creatina, a gente consegue estocar mais creatina. Só através da produção natural do corpo e através da alimentação é quase impossível a gente chegar nesse limite do estoque. Para a gente conseguir isso, teria que consumir mais de 1 quilo de carne por dia, uma coisa praticamente impossível para a maioria das pessoas. E é daí que se veio a ideia de suplementar a creatina. Suplementando a creatina, a gente consegue chegar ao máximo desses estoques, o que faz com que a gente tenha mais tempo dessa energia explosiva. E apesar disso tudo que eu tô falando, na prática, quando você suplementa a creatina e tá com esses estoques cheios, você vai ter um pouco mais de energia por alguns segundos. Então, ao invés de fazer 6 repetições, você vai conseguir fazer 8 repetições. Ao invés de fazer 10 repetições, pode ser que você consiga 12. Ou então, pode ser que você consiga pegar um pouquinho mais de peso do que você pegava antes. Mas é uma melhora discreta. Não é que você ganha 1 minuto a mais de energia, quem dera. Só que ainda assim, os estudos mostram que o uso da creatina, acompanhado do treino de força, favorece um ganho um pouco maior de massa muscular. E por quê? Não é porque a creatina faz você ganhar mais músculo, é que a creatina te faz treinar um pouquinho melhor, e por treinar um pouquinho melhor, você vai ganhar um pouquinho mais de músculo. Então isso significa que o uso da creatina pode te ajudar a ganhar um pouco mais de músculo e a treinar um pouco melhor. É muito comum que atletas de diversas modalidades utilizem creatina para ter um pouquinho de melhor. Então a gente já entende que o uso da creatina está relacionado também com um desejo de ganhar músculo e estar treinando. Se você usa creatina e não treina, o seu corpo não vai utilizar para nada essa bateria de energia que você estocou. Mas Felipe, e usar creatina para emagrecer? A gente não tem nenhum estudo que mostrou que o uso da creatina ajudou em qualquer coisa para emagrecimento. Isso é meio óbvio. Se a função dela é só aumentar essa bateria de energia do músculo, como que ela vai ajudar no emagrecimento? Talvez
talvez na pessoa que esteja treinando, por ela estar treinando um pouco melhor, pode ser que indiretamente contribua para o emagrecimento. Mas não é uma coisa que a gente vê na prática e nem nos estudos. O uso da creatina é para quem está pensando em ganhar massa muscular. Mas Felipe, eu vi por aí que na verdade a creatina traz benefícios para o cérebro, para a memória, para a cognição. E aí? Olha, se um suplemento trazer benefícios para a memória, para a cognição, para o cérebro, seria maravilhoso. E eu acho que todo mundo deveria usar. E muita gente começou a falar isso da creatina muito por causa desse estudo aqui de 2022, que concluiu que analisando estudos sobre creatina, parece que ela traz um pequeno benefício. O problema é que esse estudo tinha uma falha metodológica, ele foi contestado e os próprios autores publicaram depois uma resposta falando que após os ajustes não se encontrava mais benefícios cognitivos em relação à creatina. Então a verdade é que hoje a gente não tem nenhum estudo forte, nenhum estudo conclusivo que aponte que a creatina traz melhorias cognitivas. E calma, eu sei, você já viu muito na rede social, médicos falando isso. Mas a questão é que não tem evidência. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: vamos nos colocar no papel da indústria que vende a creatina. Uma coisa é você vender creatina para pessoas que estão treinando e querendo ganhar massa muscular. É um público. Agora, imagina a fatia do público de pessoas que querem melhorar a memória e a cognição. Basicamente a população inteira. Então você poderia vender creatina para todas as pessoas do mundo. Não seria maravilhoso? Então é normal que a indústria patrocine muitos estudos tentando buscar mais benefícios da creatina e inclusive seja muito amiga de médicos que também divulgam isso. Sendo que assim, a creatina é o suplemento mais estudado da história da humanidade. Com tanto de estudo que já teve sobre a creatina, é um pouco improvável que agora vai aparecer um monte de benefício da creatina. Pode ser que apareça, tomara que apareça, ia ser ótimo, um suplemento bom para memória, mas atualmente não existe essa evidência. Então, por exemplo, para os meus pacientes, eu não recomendo o uso da creatina se a pessoa está esperando benefício cognitivo. Mas assim como a gente tem, vamos dizer assim, mitos positivos sobre a creatina, a gente também tem alguns mitos negativos sobre a creatina, ou seja, coisas que as pessoas falam mal da creatina, mas que não se sustém. Primeiro delas é falar que o uso da creatina faz cair o cabelo. A gente encontra muito disso na internet, mas já foram realizados vários estudos sobre isso e nos estudos nunca se encontra essa queda de cabelo com o uso da creatina. Ah, Felipe, mas eu já usei e pra mim caiu o cabelo. Ok, se você testou em você mesmo e sentiu isso ou presenciou isso, tá bom, não use a creatina, mas saiba que a gente não tem nenhuma evidência de que isso aconteça para a maioria das pessoas. Mesmo que você tenha problema com queda de cabelo, a creatina não é contraindicada. Segundo mito sobre a creatina te deixa muito inchada. Isso é outra coisa que a gente também não encontra nos estudos. A creatina ela pode aumentar um pouco a concentração de água intracelular, mas é muito diferente da sensação de inchaço de quando uma pessoa bebe muita cerveja no dia anterior, de quando ela exagera, de quando ela come algo que não digere bem. Creatina não costuma causar isso. Então, quando eu tenho uma paciente que está em processo de emagrecimento, mas está treinando e quer usar creatina, eu não vou contraindicar a creatina porque não vai te inchar. Não, eu não acho que é um motivo válido. Terceiro, creatina faz mal para os rins. Não, creatina não faz mal para os rins. O que acontece é que quando você usa creatina, é provável que a sua creatinina do sangue aumente. E quando a creatinina do sangue aumenta, geralmente é um sinal que você está com um problema renal. Só que quando ela aumenta por usar a creatina, isso não é indicador de problema renal. Então ela pode confundir um pouco o exame e por isso é importante pedir outros exames complementares para ver realmente a função renal. Um que ajuda muito nesses casos é a cistatina C. Então, reforçando, se você usa creatina e sua creatinina deu alta nos exames, não se desespere e nem precisa parar de usar creatina. É normal que aconteça isso. Você pode, se quiser, verificar outros exames para ver se há ou não problema renal. Dito tudo isso, quem que deve usar creatina, Felipe? Eu vejo um discurso na rede social dizendo que todas as mulheres com mais de 40 anos deveriam utilizar creatina. E eu recebo perguntas assim toda hora. E eu discordo totalmente dessa ideia. Não faz sentido nenhum todas as mulheres usarem creatina. Faz sentido para mulheres que treinam, especialmente se o seu treino é de força, e mais especialmente ainda se você é vegetariana ou vegana.
Por quê? Porque, como eu falei, você consegue obter creatina das carnes. Se você é vegetariana, seus estoques de creatina provavelmente estão menores. E aí você vai sentir um efeito maior do suplemento. Então, se você está treinando, sente que seu treino não é super leve, porque quanto mais intenso o treino, mais você vai sentir o efeito da creatina, ela pode ser uma opção. Então, deixa eu dar um exemplo prático. A pessoa está num processo de emagrecimento, está usando Mounjaro e está treinando para evitar perder massa muscular. A creatina pode fazer sentido, junto de uma ingestão maior de proteína. Agora, não espere grandes resultados da creatina, não é um anabolizante. Ela vai melhorar um pouquinhozinho o seu desempenho e pode ser que você ganhe um pouquinho a mais de massa muscular, mas um pouquinho a mais de massa muscular já é algo muito valioso. E quem não deve utilizar creatina? Pessoas que não treinam, eu não vejo motivo para fazer isso. Não é nem que faz mal, é que você vai gastar dinheiro à toa. E pessoas que têm problema renal devem discutir com o médico se usa ou não usa. Seriam as contraindicações. E Felipe, por curiosidade, o que você faz? Como eu faço treino de força e também pratico outras atividades físicas, para mim faria sentido utilizar creatina. Só que eu já utilizei por alguns períodos, eu não vi diferenças no meu desempenho e eu tenho impressão que quando eu utilizo creatina eu tenho uma incidência maior de enxaqueca. E aí, na dúvida, eu não estou utilizando mais. Ah, Felipe, mas tem estudo mostrando que creatina causa enxaqueca? Não, não tem. Eu não contraindico a creatina. Se chegar uma paciente para mim que treina e diz que tem enxaqueca, eu vou passar a creatina se eu achar que é o caso. Por quê? Porque foi uma reação individual minha, que eu nem tenho certeza se é isso mesmo, é só uma desconfiança. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para às vezes a gente teve uma reação e falar isso causa aquilo. Pode ser uma coisa específica para você. No meu caso, eu não vi benefício e eu tenho uma suspeita que pode me causar enxaqueca. Talvez no futuro eu tente mais uma vez usar creatina. Mas a gente vê nos estudos que tem uma parcela da população que não responde à creatina. Então tem gente que vai usar e não vai ter o benefício, mas a maioria das pessoas vai ter algum grau de benefício. Felipe, como escolher a creatina? Aqui não tem tanta dificuldade. Qualquer creatina monoidratada serve. Ah, mas tem vários tipos de creatina. Sim, eles sempre vão querer fazer creatinas mais caras. Vai falar que tem esse ou aquele benefício. Mas a maior parte dos estudos são feitos com a creatina mais simples, a monoidratada. Então não precisa ser uma creatina além da monoidratada. Existem alguns selos que são uma garantia da matéria-prima da creatina, como o selo Creapur ou o selo Creavitalis, mas você não necessariamente precisa comprar desses selos, que são um pouquinho mais caros. Então o que eu levaria em consideração? Ser creatina monoidratada e ser de uma marca de confiança. Porque é isso, você vai confiar na marca. Felipe, você tem alguma marca de confiança? Eu tenho algumas e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo de 3 opções com cupom de desconto, e eu também vou mandar os links com cupom de desconto no meu grupo gratuito de avisos no WhatsApp. Eu tenho um grupo no WhatsApp gratuito, você não precisa pagar nada para entrar, que eu aviso sempre que eu vou fazer vídeo novo ou fazer live. E lá eu também mando materiais complementares de tempos em tempos. Então vale muito a pena estar nesse grupo. Felipe, como utilizar a creatina? É muito simples. Você tem que utilizar todos os dias, não importa se você vai treinar ou não, porque o efeito dela é cumulativo, você vai tomando e vai acumular no seu músculo. Então não importa o horário, não importa se é antes ou depois do treino. O que importa é tomar todos os dias. Quanto? De 3 a 5 gramas de creatina. Geralmente, o scoopzinho, a pazinha que vem no suplemento, já é uma dessas medidas. Mas assim, se você usar 5 gramas, não tem muito como errar. Existem alguns protocolos onde você faz uma fase de saturação. Então você vai usar mais creatina no começo para ter o efeito mais rápido. Só que fazendo isso, você tem um risco de ter algum desconforto intestinal por estar com uma dose maior. Nesse protocolo, por uma semana, você vai consumir 20 gramas de creatina divididos em doses de 5. Então, 4 vezes ao longo do dia, você vai tomar uma dosinha de 5, isso durante 7 dias. E aí depois você fica na dose de 5 por dia. É isso, sem complicação. E como que eu tomo? Olha, a creatina ela não tem gosto, é tipo uma areinha. Então você pode colocar na água, você pode misturar no iogurte, pode colocar junto de um shake. Tem gente que enfia na boca e depois toma um gole d'água. De qualquer maneira que você conseguir consumir. A grande maioria das pessoas diz que não tem gosto nenhum, mas já tive pacientes que falou que achou horrível o gosto da creatina. E aí você pode tentar misturar com alguma coisa. E antes que eu me esqueça, não deixa de deixar o like aqui no vídeo.
Quanto mais like o vídeo tem, mais o YouTube mostra esse vídeo para as pessoas e mais as pessoas vão entender realmente qual o uso real da creatina. Vamos para o resumão. Creatina é um bom suplemento, tem bastante evidência científica, é segura, mas não faz tudo o que prometem por aí. Ela ajuda um pouquinho a você treinar melhor e por você treinar melhor, você pode ganhar mais massa muscular. É um dos suplementos que eu mais indico nas minhas consultas, mas está longe de eu indicar para todo mundo. E não é verdade que todo mundo precisa usar. Deixa nos comentários a sua experiência, se você já usou. Você sentiu melhoria? Sentiu algum efeito colateral? Como que você faz para tomar? Coloca aí que é sempre interessante para as pessoas lerem outros relatos. E como eu falei aqui no vídeo, a creatina não incha, mas um monte de outras coisas podem inchar. E eu tenho um vídeo aqui ensinando como fazer para desinchar. Vocês vão ver que com algumas estratégias dá até para perder uns 2 quilos em um dia, sem exagero. Agora, se você quiser entender mais sobre outro suplemento famoso, o Whey Protein, eu também tenho vídeo. Clica aqui para assistir e lá eu também dou sugestões de bons wheys. Espero que você tenha gostado e até a próxima.